Vocês sabiam que existe um indicador criado em 1962 que praticamente marcou um dos maiores fundos no mercado da história? E o mais absurdo é que ninguém praticamente utiliza esse indicador dentro do gráfico do Bitcoin. E hoje eu vou te mostrar aqui como é que funciona esse indicador na prática. Como é que você pode utilizar ele para identificar grandes oportunidades aqui no longo prazo. Mas antes de eu mostrar esse indicador para você e mostrar como é que funciona, já vou pedir que você deixe aí o seu like, se inscreva aqui no canal, ative também o sininho de notificações assim para você não perder nenhuma novidade que eu venho trazer para vocês aqui no YouTube. E também participa da nossa comunidade lá, o Telegram, que eu vou deixar para vocês um link na descrição. É lá que a gente compartilha com vocês todo tipo de novidade de forma exclusiva e antecipada. Agora, sem mais delongas, vamos lá para a tela do meu computador que eu vou te mostrar na prática como é que você pode utilizar esse indicador ainda hoje. E irmos para a prática aqui de fato, eu quero mostrar esse artigo aqui no TradingView que fala sobre esse indicador, o curva Kopok. Tá? Vou deixar para vocês ele na descrição para vocês pesquisarem sobre ele. A curva Kopok é um indicador de momento criado por Edwin Kopok em 1962, tá? Ele não foi criado aqui para ser um trade rápido, né? Ele foi criado para detectar grandes fundos, mudança de estrutura de tendência, tá? Que eu vou mostrar isso para vocês como é que vai funcionar. Movimentos de longo prazo, que é o que mais interessa a gente aqui quando tratamos aqui de operar Bitcoin, tanto operar como holdar também para o longo prazo. Ele usa aqui, pessoal, uma taxa de variação também de 11 períodos, taxa de variação de 14 períodos e uma média móvel ponderada de 10 períodos, tá? O resultado disso tudo unido é uma linha que oscila acima e abaixo de zero. Tá? Como é que funciona na prática isso aqui, pessoal? Vou mostrar para vocês aqui alguns exemplos que eu tenho em mãos aqui, mas basicamente eu trouxe para vocês aqui, pessoal, um exemplo, né, do fundo do Bitcoin aqui em 2018. Nesse caso aqui, como é que funciona na prática esse indicador? Abaixo de zero, o mercado ainda está fraco, né? Cruzado para cima, possível início de grande ciclo. Virado para baixo, possível início de ciclo de baixa, tá? Ele é usado principalmente aqui, pessoal, em gráficos mensais, né? Que a gente consegue identificar tendências aqui de longo prazo, principalmente para quem holda e para quem faz swing trade, tá? Aqui, ó, nesse caso que eu tô mostrando para vocês aqui, essas imagens, é o fundo do Bitcoin aqui em 2018, né? O preço tinha caído mais de 80%. Mas a curva Kopok, né, que nesse caso aqui é um indicador, ainda estava negativo quando ele virou para cima e foi iniciando aqui um ciclo que levou o Bitcoin para 64 mil dólares. Outra coisa aqui que eu tenho que falar para vocês é que o indicador ele não pega fundo exato, tá? Ele confirma se o ciclo virou ou não, tá? E é muito importante deixar frisado isso aqui para vocês. O que é que a gente vai fazer aqui agora? Aqui, ó, dentro da Margex é onde estamos utilizando para fazermos o nosso trade. Caso você ainda não tenha conta na Margex, eu vou deixar para vocês o link na descrição desse vídeo e também vou deixar para vocês aí um código promocional onde você vai utilizar ou fazer a sua conta na Margex. Para vocês estarem fazendo a conta de vocês é bem simples. E para estar depositando na Margex também é bem simples, tá? Você vem aqui em carteira, vai vir aqui em depositar. Aqui em depositar, você vai depositar sua cripto, seja Bitcoin, Ethereum, USDT, USDC, Solana. Vai escolher qual é a cripto aí que você quer estar depositando para operar aqui dentro da Margex. Né? Um exemplo, o USDT. Vamos dizer que você quer escolher a rede BEP20, que é a rede da Binance. E aqui você vai copiar seu endereço ou gerar o QR Code para poder estar aqui fazendo o seu depósito na Margex, tá? E também você pode estar colocando nosso código promocional. O código vai estar para vocês na descrição para vocês estarem resgatando aqui um presente para vocês. Aqui dentro do gráfico do Bitcoin, né, que a gente vai utilizar aqui o Bitcoin, vamos estar adicionando agora o indicador, né? Nesse caso, ó, a gente vai vir aqui, ó, em indicadores, vamos estar colocando, ó, curva Kopok, né? Clicar aqui nele, clicamos nele aqui, né? Ele já vai aparecer aqui pra gente, ó, já vai aparecer aqui. Nesse caso, o que é que a gente vai observar aqui, né? Cruzamento da linha 0, né? Nesse caso aqui, ó, eu vou criar uma linha imaginária aqui, ó, na verdade não, criar uma linha real, né? Coloquei em um 0, tá em 0.02, mas aqui vamos dizer que eu não consegui colocar no 0, tá? Mas aqui, ó, deixa eu só subir aqui para vocês, ó. Vamos observar aqui o seguinte, pessoal, cruzamento da linha 0,
Vamos observar também aqui a inclinação da curva e também a divergência com o preço, tá? E aqui vai 3 erros que você não pode cometer utilizando esse indicador. Primeiro, utilizar esse indicador no gráfico de 5 minutos, tá? Não vai servir. Usar sozinho sem contexto macro também não vai servir. Esse é um indicador que você tem que agregar aí no seu operacional, tá? Se você não tem um operacional, no final do vídeo eu vou te mostrar um grupo 100% gratuito para quem é cadastrado na Margex, para quem tem um depósito na Margex, para estar participando junto com a gente para pegar os sinais, tá? Caso você não tenha operacional. Caso você tenha operacional, é importante você agregar esse indicador ao seu operacional, que vai aumentar aí sua assertividade aqui nos seus trades, tá? E o terceiro erro é você esperar a entrada perfeita, ela não vai existir. Beleza? Esse é um indicador de ciclo ideal para quem faz DCA estratégico, swing trade com cenário macro e posicionamento institucional por longo prazo. Vou pegar aqui esse cenário aqui atual do Bitcoin, né? Vamos aqui para um contexto gráfico baseado aqui no gráfico de 4 horas do Bitcoin com o indicador já na tela para você. O preço atual aqui está em 67.190, né? Basicamente, a resistência desse gráfico aqui está em 68.800 a 69 mil dólares aqui. A resistência do Bitcoin no exato momento, o suporte marcado aqui em 65 mil dólares, tá? A curva Kopolk usou acima de zero e está com uma forte inclinação positiva, né? Aqui na faixa de 10,97. O volume aqui aumentou o impulso de alta, tá? E uma leitura técnica aqui desse cenário, né? Dentro dessa estrutura de 4 horas aqui do gráfico do Bitcoin, tivemos esse impulso forte, né, de um candle aqui explosivo, né, desses dois candles aqui, que foi uma compra muito forte dentro do Bitcoin no gráfico de 4 horas. Depois disso, tivemos aqui uma leve correção, né? Ainda não houve uma quebra clara de estrutura de alta aqui, né, do longo prazo. E o último fundo relevante aqui do Bitcoin está acima de 65 mil dólares. Isso indica que a tendência de curto prazo ainda é de alta, né? Estamos possivelmente em um pullback, tá? Falando aqui da curva Kopolk, né, desse indicador, está acima da linha zero, né? Te marcou uma linha zero que está acima, inclinação positiva e indica um momento de recuperação macro, mesmo sendo o melhor cenário dentro do gráfico mensal. Em 4 horas, ele serve como uma confirmação de força do mercado, tá? A entrada que faríamos aqui utilizando esse indicador como um parâmetro, né, com o nosso operacional também, o primeiro cenário seria na entrada de um pullback, que eu acredito que seja o mais seguro aqui a se fazer, tá? Nesse caso aqui, nessa região de 66.200 aqui, ó, o pullback basicamente seria nessa região aqui. Pegando esse pullback aqui, tá? Pegaríamos aqui um alvo nessa região aqui, ó, de 68 mil dólares, 68.800, ó, aqui basicamente. Pegaria um take aqui. Eu apostaria que o gráfico iria fazer isso e depois iria buscar essa região aqui de 68 mil dólares, tá? O segundo alvo, né, eu colocaria lá em 70 mil dólares lá em cima, mas aqui eu já ficaria satisfeito utilizando aqui a alavancagem da Margex, tá? E o stop a gente colocaria abaixo, né? O stop loss, obviamente, tem que existir, né? Porque sem stop não dá. A gente colocaria aqui o stop em 65.900, ó. Se descesse até aqui, a gente sairia da operação e buscaria outra análise, tá? O risco retorno aqui para essa operação tá 1/2, 1/3, basicamente, né? O segundo cenário que a gente usaria aqui é um cenário de rompimento, tá? Como é que funcionaria esse cenário de rompimento? Se romper a região de 68.800, não rompendo de qualquer jeito, mas com um volume forte, fechar acima da resistência dentro do gráfico de 4 horas, a entrada seria em 68.900 e buscaríamos aqui um alvo em 71 mil dólares, basicamente aqui, ó. E acima que a gente buscaria esse alvo, tá? Mas só em cenários de rompimento, beleza? E o que eu não faria aqui, não aconselharia fazer, não compraria agora no meio do range, né, no meio do preço, não venderia enquanto a estrutura de 4 horas não quebrasse
e não operaria contra a indicação desse indicador, que é o Coppock, né? Tá indicando aqui uma alta, eu não operaria em uma baixa aqui, por exemplo, do mercado, tá? Pessoal, em uma conclusão aqui sobre esse indicador, a curva Coppock não é um indicador milagroso isso aqui, tá? Mas ele já acertou grandes fundos históricos aqui do mercado, e quando você combina isso com uma análise estrutural, um fluxo dentro da macroeconomia, você começa a pensar como investidor de longo prazo, tá? E não como um apostador ou um day trader, beleza? Pessoal, quer aprender a analisar o gráfico dessa forma e pegar análises profissionais como essa aqui que eu fiz para vocês? Eu te convido a vocês entrarem no nosso grupo de análise aqui da Margex, né? São mais de 1.200 pessoas dentro desse grupo, onde são passadas as análises aqui diárias, né? Juntamente com toda a equipe aqui, você pega análises completas aqui do cenário do mercado Bitcoin, entradas aqui que vocês podem estar lucrando junto com a gente. Caso você não tenha um operacional e queira ser lucrativo no mercado, o mais indicado é você depositar na Margex, o link vai estar na descrição, faz seu cadastro, deposita pelo menos $50 e vem aqui para o grupo de sinais para vocês pegarem as melhores análises aqui do mercado cripto. Pessoal, então é isso que eu quero trazer aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado de mais esse conteúdo, mais esse indicador para vocês colocarem no operacional de vocês. Se você gostou, já deixa o seu like, que é muito importante aqui para o crescimento do canal, e a gente se vê, claro, em um próximo conteúdo. Valeu? Tamo junto, forte abraço, fiquem com Deus.